Olá, eu sou a Andressa Canejo. A gente começa hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O nosso bate-papo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre a área da pedagogia. Eu estou aqui hoje com a nossa coordenadora da licenciatura em pedagogia, a professora e doutora Cíntia Chung Marques Correia, e com uma das nossas docentes da licenciatura, a professora mestre doutoranda Sandra Cristina Mota Bortolotti. A gente vai falar hoje um pouquinho dessa área da pedagogia, que, como muito, se mostrou muito importante nesse processo da pandemia. A gente já abordou em outros vídeos dos outros cursos nossos de licenciatura a questão do papel do professor nesse momento, que ele ficou muito evidente a importância e a relevância na formação de qualquer pessoa desde os nossos primeiros anos. Na licenciatura em pedagogia, a gente forma especialmente professores para esse primeiro período, né, primeiro segmento da educação. Mas todo mundo, nesse momento, precisou se adaptar, ainda que temporariamente, para dar continuidade na nossa vida, né, na nossa rotina. Para vocês da pedagogia, qual que é a percepção do ensino remoto? Bom, eu penso que para a educação básica, né, especificamente para a fase para a qual nós formamos os nossos professores, que é a educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, a possibilidade de continuidade de um ensino remoto é pouco provável. Né? Nós lidamos com crianças que ainda não têm autonomia para resolver situações de aprendizagem sozinhas. Nesta faixa etária, eles necessitam da mediação do professor ou de pessoas que tenham habilidades pedagógicas para os orientarem no processo de ensino. Assim, né, eu penso que, do ponto de vista institucional, deva haver uma intensificação do compromisso, né, de melhorar os processos de ensino e de aprendizagem nesse momento de pandemia. E, nesse sentido, os professores se veem diante dessa responsabilidade de responder a todos esses anseios e de terem que modificar as suas práticas e de se adaptarem a esse novo contexto de trabalho, que é o uso da tecnologia. Né? E aí eu acredito, né, que com um planejamento bem organizado, com atividades oferecidas de forma remota, mas também com o cuidado e o senso de colaboração das famílias, né, esse cuidado diz respeito à organização dessas atividades para que as crianças possam interagir de uma forma saudável naquele momento em que estão online, né? E essas questões podem garantir o desenvolvimento, né, dos nossos alunos, né, e para que esse desenvolvimento não seja interrompido completamente, né, e que esse ano letivo não seja dado como um ano perdido, né, em função do não oferecimento de atividades. No caso, eu penso que essas atividades elas estão sendo produtivas, né? Contudo, há falta da mediação direta com os professores, né, entre os professores e os alunos, no caso das crianças da educação básica. Complementando assim, o posicionamento da professora Cíntia, a gente precisa considerar que as nossas crianças são muito pequenas, né? E essa modalidade, né, remota é distinta da EAD, que muito se vem já, né, falando há bastante tempo, porém não foi pensada para a criança, né, para a perspectiva educacional da criança, que é, né, o sujeito com quem nós trabalhamos. Né? Nós falamos de educação infantil até o 5º ano, né? São crianças de pensar 1 ano a 10 anos, mais ou menos. Então, a distinção, até nessa infância, nesse segmento, né, nessa etapa, já é muito grande. Né? Pensar atividades remotas para uma criança de 10 anos é uma coisa, pensar para uma criança de 3, de 4, é outra totalmente diferente. Então, são os desafios, né, que estão postos. Mas nós também precisamos considerar que a educação não pode perder o seu lugar. Né? O momento está aí para que nós pensemos sobre ele. Então,
um desafio de nós, professores, né, pensarmos juntos com os nossos alunos, olharmos o cenário como um todo, né, e a possibilidade do colégio de aplicação dar esse suporte, né, para o nosso fazer, para o nosso olhar, né, também nos ajuda a enfrentar esse momento, até mesmo como aprendizado, né, de todos nós, né, os docentes, juntos com os alunos. Agora, recentemente, nós pudemos concluir os estágios supervisionados, né, que não é assim, nós sabemos que não é o ideal, né? O ideal daquilo que nós estamos acostumados, né? Só que são ideais possíveis, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. Então, como a Cíntia colocou a questão da relação com a família, né? Que é um canal que precisa ser muito usado nesse momento, até mesmo para ajudar a pensar nas estratégias de ensino para as crianças, porque o relato de uma professora, por exemplo, quando estava fazendo as atividades com o aluno remotamente, né, propondo desafios para que ela pensasse sobre o que estava fazendo, ela percebia que, ao fundo, tinha alguém dizendo a resposta para a criança. Então, pensar essa organização didática, né, que é o fazer do professor, é um maior desafio, porque as crianças estão em casa com direcionamentos outros, né? Com propostas outras, estão fazendo as atividades que chegam a elas, mas não com a condução, né, que o professor tem a preparação, né, de formação para proporcionar. Então, a gente fica assim, tentando, né, na verdade, eu acredito que seja isso, nós estamos tentando encontrar o nosso caminho, né, o nosso fazer diante desse momento. E pensar como agir agora, né, mas também a possível volta. Né? Em algum momento, né, a gente vai precisar desse retorno, um retorno diferente, e que a gente precisa, né, sedimentar bem, né, essas discussões, porque não vai ser um retorno qualquer. A gente não vai poder virar a página como se nada tivesse acontecido, né? Se tivesse de férias, um ano letivo, acabou e a gente retorna, né, num novo, né? Mas a gente precisa repensar as nossas ações, né? As nossas relações. E a organização didático-pedagógica vai precisar acompanhar, né? Esse movimento todo. Até quando a gente fala desse retorno, a gente ainda não sabe como vai ser, mas muito possivelmente ele pode ainda ter um suporte, digamos, desse ensino remoto. E aí, quando a gente fala de ensino remoto, a gente não tem como fugir dos recursos tecnológicos que foram primordiais para manter a comunicação, para manter esse trabalho, né? A continuidade desse trabalho. A gente sabe que esse universo digital ele ganhou um destaque muito grande. E para muitas áreas ele vai ser aproveitado até depois desse momento, que a gente não sabe como vai ser, mas vai ser aproveitado de alguma maneira. Para vocês, para a área da pedagogia, eles podem ajudar na inovação de práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria no processo de aprendizagem depois disso? Então, acredito que sim, né? Nós devemos fazer uso, né, os recursos tecnológicos, eles estão aí, né? Então, nós precisamos usá-los em benefício da educação, né? Algo que precisa de aprendizado, precisa, né, de toda uma contextualização, porém, né, como o nosso sujeito, né, ele é muito pequeno, né, e embora a tecnologia hoje ela esteja possibilitando, né, toda essa relação, todos esses encontros, né, estamos tomando pé, né, da situação como um todo por meio da tecnologia, né? Nós não estamos distantes uns dos outros porque a tecnologia está possibilitando esses encontros, né? Entretanto, eu acredito que não são só esses recursos tecnológicos, né, que fazem a educação, né? Já não é assim para os sujeitos adultos, né, quanto mais para as crianças. Então, a criança hoje, e nós estamos vendo, né, que essa disparidade do uso dos recursos tecnológicos, nós julgamos que
todos têm acesso, né? E a situação vem nos mostrar que não é assim, que o fato de você ter o celular, estar com ele o tempo todo na mão, não garante que você faça um bom uso desse recurso tecnológico, né? Um bom uso no sentido para qualificar a sua aprendizagem. Então, a gente percebe o seguinte, vai, né, continuar, né, acredito que não tem mais como a gente, né, voltar atrás nesse processo todo, mas a gente precisa ter cuidado, né, quando a gente pensa nesse depositar, né, muitas esperanças como aprendizagem concreta só pelo uso da tecnologia quando a gente fala de crianças. Então, a gente tem um posicionamento até para... Imagina a situação de que orientações de psicólogos, de médicos, né, tanto as crianças não deveriam até março, né, início de março de 2020, estar tanto tempo à frente dos recursos tecnológicos, né? Esse era o mote das discussões de como nós deveríamos, né, não é nem controlar, mas equilibrar, né, as ações das crianças com essas ferramentas. E, de repente, o mundo delas se transforma até, né, por questões da escolarização, né, à frente desses elementos, né, desses aparatos tecnológicos. E aí a gente joga por terra, né, tudo que a gente conversava, discutia antes, né, também não podemos. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio, né, entre esse uso, né, o recurso tecnológico, né, que faz parte da nossa vida, a educação, as escolas, né, talvez a escola pública um pouco mais tenha demorado, né, a não perceber a importância, mas demora um pouco mais para ter a possibilidade, né, de fazer uso, né, um uso mais qualitativo dessas ferramentas por questões, né, da nossa sociedade que todos nós conhecemos. Mas vai precisar, né, trazer esses elementos para o nosso contexto, para o nosso fazer. Acredito que não tem mais como, né, deixar de fora. Embora, né, todos os estudos, né, e o nosso trabalho com os nossos alunos discentes da graduação é pensar possibilidades outras, né, de ação com as crianças, de fazer docente, que não julgar que a inovação é trazer, né, o computador ou a internet, né, ou o uso de um recurso tecnológico para a sala de aula, que, né, nós temos teóricos aí que nos dão um suporte, né, para pensar que talvez isso não... A inovação não é por aí, né? A inovação está mais pela relação que se estabelece, né, com esses elementos. Bom, eu percebo, né, que até o momento a tecnologia ela tem sido uma grande aliada para atenuar o impacto da pandemia na área educacional, né? Porém, todas as possíveis estratégias devem ser pensadas, devem ser refletidas sob diferentes perspectivas, né? Isso considerando ao máximo todos os prós e os contras existentes para que uma possível solução não implique prejuízos à aprendizagem dos estudantes, que por diversas circunstâncias, como bem falou Sandra, né, não sejam contemplados pelas ações públicas em função das distorções das realidades sociais que nós vivemos aqui na nossa sociedade brasileira, né, na população brasileira. Entretanto, né, eu considero que muitos recursos tecnológicos que até então não estavam sendo utilizados, seja por desconhecimento ou por falta de habilidade do docente, possam ser, sim, incorporados nos planejamentos de forma a ampliar o processo de ensino e de aprendizagem. Penso que serão de grande contribuição para enriquecer o planejamento das aulas, né, durante um período pós-pandemia. Até quando a professora Sandra falou aí dessa questão, até se a gente for comparar da rede pública, a gente sabe que quando a gente fala em educação no Brasil, existe um grande abismo
no que tange à estrutura oferecida na rede pública comparada à rede particular. E isso agora, com a pandemia, ficou ainda mais evidente, né? Não só, a gente sabe que essa boa estrutura, ela pode contribuir, somar a educação, não sendo, como a professora Sandra falou, a principal, o recurso tecnológico não sendo a principal ferramenta, mas ela pode somar, ainda que no planejamento, enfim. Principalmente num momento inesperado como esse. Vocês acreditam que isso, né, isso que a gente viveu agora na pandemia, pode influenciar e pressionar sobre a necessidade de investimento em políticas públicas para investimento em tecnologia, por exemplo, principalmente para a rede pública, que a gente sabe que é bem diferente da particular? Sim, eu acho assim, que é fato, né, que após esse período de isolamento social, a tendência é que os alunos voltem com níveis de defasagem escolar ainda maior e distintos entre si, né, o que demandará um amplo processo de avaliação diagnóstica acompanhado de sólidas atividades de recuperação da aprendizagem, né? Mas, em condições normais, em que as escolas estão abertas, os alunos frequentando as aulas, a defasagem e a heterogeneidade de níveis de conhecimento prévio dos alunos já estão entre os principais desafios enfrentados pelos professores brasileiros. Então, eu entendo que os alunos aprendem de formas e com velocidades distintas, sendo necessárias, né, ferramentas e mecanismos que são específicos para apoiar a aprendizagem daqueles que não estão conseguindo acompanhar as atividades propostas. E, nesse sentido, né, muitas escolas já realizam estratégias de atendimento diferenciado para esses alunos, usando ou não a tecnologia, dependendo, né, do espaço físico, dependendo das condições que essa escola tem. E essas estratégias são no sentido de elevar, né, os níveis de aprendizagem daqueles que apresentam menor desempenho. Então, eu vejo que, dessa forma, essas iniciativas, usando ou não a tecnologia, elas podem servir de ímpeto nas redes de ensino, principalmente para a rede pública, porque eu penso que as instituições da rede privada já estão bem mais equipadas com essa questão da tecnologia. Então, eu vejo que na rede pública essas políticas passem a incorporar essas ações de maneira permanente, né? Em especial, se elas forem orientadas, né, pela toda a equipe pedagógica. Então, eu penso que deve haver também maiores investimentos em políticas públicas e educacionais que estejam voltadas para a área da tecnologia. Na escola pública, por exemplo, né, a organização dos laboratórios de informática com manutenção, a formação continuada dos professores para a utilização desse laboratório e acessibilidade às redes tecnológicas, alfabetização digital, que pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que possam privilegiar uma educação mais comprometida, né, principalmente nessa área de tecnologia. E, nesse sentido, devemos pensar na realidade de cada sistema de ensino, tendo em vista as diferentes formas de oferta, né, que o ensino foi ofertado durante a pandemia, uns com aulas presenciais, outros com aulas não presenciais, com auxílio ou não dos professores, né? Mas, independente da forma como as aulas foram conduzidas, né, as instituições de ensino terão a necessidade de estabelecer um diálogo com a comunidade escolar, com as famílias, né, e principalmente para atender às necessidades desses alunos, né? E, nesse sentido também, é preciso repensar essas práticas docentes, principalmente aquelas que são voltadas para a tecnologia. E, para isso, a necessidade de maiores investimentos em políticas públicas na área tecnológica. Complementando assim, né, a fala da professora Cíntia, eu acho que a gente precisa não mais discutir a importância e a necessidade, né, de políticas públicas bem consolidadas no sentido de tecnologia para educacional, né, para as escolas, equipar as escolas. Mas a gente também, essa formação para o que seria
tecnologia educacional, a gente precisa ampliar a discussão, né? O nosso olhar, porque as políticas talvez não estejam postas como deveriam, né? Ou como poderiam. Então, quando a Cíntia coloca, né, que as escolas, né, se organizaram da maneira que puderam, que conseguiram, né, mas que certamente a gente vai precisar rever esse caminhar, né, fazer um ajuste no momento oportuno. Uma tecnologia educacional, né, complementar, por exemplo, né, o Classroom era algo que, né, muito distante até do linguajar e da experiência de muitos professores, né? Muitos nem nunca tinham ouvido falar. Esse é um elemento. E que essas ferramentas elas podem complementar, né, futuramente essa ação da escola, né? Então, conjugar, né, esse fazer presencial, onde nós estamos, né, o tempo todo, né, com as crianças, numa relação que também é aprendizagem, né, essa presença, né, a escola é feita disso, né, dessa relação, mas é um apoio, né, um aporte um pouco mais profícuo, né, que todos possam fazer uso, né? Então, não é só equipar as escolas, né? Porque eu né, sou profissional de escola pública, a Cíntia viveu muitos anos, né? Nós sabemos que não é equipar com o laboratório de informática, que funciona um pouco e depois não chega à rede de internet, o laboratório está lá, né? É conjugar esse recurso tecnológico, né, que faz parte, mas também, né, nos possibilitar às crianças, né, aos professores, o acesso às tecnologias educacionais, né, que vai, né, dar um suporte, né, complementar, dar todo um apoio ao fazer do professor, né? Então, ajudá-lo, né, nesse momento. Então, o nosso país, né, pelas nossas condições, né, de sociedade que ainda estamos, né, buscando, né, fortalecer um pouco mais, a gente percebe que se tivesse investimento de fato, né, naquilo que as pesquisas já mostraram, né, no que o discurso muitas das vezes traz, né, à frente, né, se tivesse um investimento real, um entendimento, as nossas escolas poderiam estar caminhando de uma maneira muito mais positiva. Se vocês me permitem, antes da gente finalizar, eu vou sugerir uma outra pergunta, que até eu acho que é uma questão de valorização do papel do professor. Até vocês falaram muito, e assim, achei muito bacana que assim, a Sandra frisou muito a questão do recurso tecnológico ser um suporte, mas não o principal, assim como a professora Cíntia. E aí, a gente falou também da questão desse retorno, de quando a gente retornar, como que isso vai ser. A gente já vai, principalmente se comparar da rede pública, a gente sabe que vai ser um retorno ainda mais, eu não digo complicado, mas ainda mais difícil, talvez, por conta da estrutura, não digo tecnológica, da estrutura. Nesse momento, ali não mostra mais do que nunca como que é primordial o papel do professor. Então, para a gente que forma esse professor, como que é importante a gente formar um bom professor, que a gente sabe que qualquer professor hoje lida com 1 milhão de desafios, e o professor que atua na rede pública mais ainda. Então, assim como a gente vê muito professores da rede pública extremamente dedicados, que eles conseguem superar todos esses obstáculos e formar aí seres humanos, alunos incríveis. Então, nesse momento, isso mostra também, até quando tiver esse retorno, como que o papel do professor é primordial acima de qualquer tecnologia, de recurso. Sim, eu penso assim, o nosso curso de pedagogia, ele forma professores, a maioria que vão atuar nos espaços públicos, né? Então, nós precisamos formar professores que não dominem somente a prática, não dominem somente os instrumentos que todos têm acesso, mas principalmente aqueles instrumentos que ele precisa criar
no momento da falta deles no espaço escolar. E a escola pública é o maior aprendizado para isso tudo, né? Você precisa criar em cima daquilo que não se tem, né? É o espaço físico, que a maioria das nossas escolas públicas de Petrópolis não tem um espaço adequado para atender a todas as crianças, as classes numerosas, a questão de muitos alunos em sistema de inclusão em sala de aula. Então, o curso de pedagogia da UCP, ele precisa ter essa visão, né, de preparar esse estudante, esse futuro professor, para atuar em espaços em que ele tenha que ser extremamente criativo para lidar com essa diversidade. E, principalmente, ter o caráter humanizador, de saber lidar com as diferenças, entendê-las e fazer com que e criar estratégias para que todos tenham acesso à aprendizagem, seja de uma forma mais longa ou mais curta. Essa pergunta, Andresa, é fundamental, né, para nós que defendemos, né, esse lugar do professor. Pensando, né, em tudo que nós iríamos conversar, né, estava até querendo fazer um destaque, né, para essa condição que nós estamos vivendo hoje, que é possível, né, com tanta desqualificação, né, social em torno da escola e do professor, a gente tomar cuidado, né? Professor não é youtuber, né? Professor não é esse sujeito que ele, né, vai lá e, como em muitas situações, né, acha que é só ensinar a fazer alguma coisa pontual ali. A formação do professor, ela demanda todo um olhar de um contexto muito mais amplo e precisa ser assim. Não à toa, os fundamentos da educação são a história da educação, a sociologia da educação, a filosofia da educação e a psicologia da educação. São 4 elementos importantíssimos para a sociedade. Então, o professor precisa, né, ter uma boa formação a partir desses fundamentos para pensar, né, o contexto onde ele vai atuar. Então, embora a gente, muitas das vezes, não tenhamos os recursos materiais ali, como a Cíntia falou, né, muito à mão, né, esse nosso embasamento da formação, ele nos possibilita olhar aquela situação e buscar recursos outros, situações outras, né, que garantam o quê? O foco principal do fazer do professor, que é a aprendizagem das crianças. Então, esses 4 fundamentos, eles vão ter elementos, né, para nos formar daqui para frente, nessa situação que nenhum de nós vivemos até então. E nós estamos vivendo essa situação juntamente com as crianças que nós estamos formando, ensinando. Uhum. Então, estamos aprendendo também a agir, né, em situações distintas com essas crianças, aprendendo juntos. Então, essa formação humana, que é olhar para a nossa humanidade, né, e também olhar a humanidade do outro, esse respeito, e garantir, né, o direito à educação, o direito à aprendizagem, é fundamental, né, nessa percepção dos professores e da sociedade como um todo, porque a gente ficar aqui falando do desgaste em relação à profissão docente, eu acho que a gente fica muitos e muitos encontros, né? Mas hoje, né, a essência é essa, né, de nós pensarmos que por trás de todo esse recurso tecnológico tem um sujeito, né, pensando, organizando didaticamente condições de aprendizagem para as crianças que estão do outro lado. Esse é o nosso fazer. E mais ainda, assim, o curso de pedagogia também forma para gestão, né? Isso eu penso que é fundamental também ajudar os alunos a pensar, porque senão o professor fica muito sozinho nessa rede, né? Ele precisa ser um bom professor, ele é um bom profissional, é como se ele fosse dar conta, né, do cenário todo sozinho, mas não pode ser assim, senão fica, né, um peso muito grande, né?
Papa Francisco lançou aquele documento, né, que foi muito discutido na semana do CTH, o Pacto Global, Educativo Global, que diz que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira, então o professor não pode estar sozinho, mas ele é um sujeito fundamental para que esse processo ocorra. Mas dentro do conhecimento, né, da sua formação, né, em bases teóricas bem fundamentadas. Né? E hoje, até por conta de tanta condição de acesso tecnológico, muitas das vezes esse fazer do professor ele fica, entre aspas, né, desqualificado no olhar de algumas pessoas, porque julga-se que entra num blog, né, pegue uma atividade, um modelo, copia alguma coisa, e que isso dá conta de todo esse processo de aprendizagem. Isso garante, talvez, uma situação superficial, né, onde a criança, né, execute uma tarefa, mas que não pense sobre ela, né, que o professor fazer o caminho de conhecer, né, o ponto que a criança está e onde ela pode chegar no conhecimento dela e que caminho é esse, né, essa trilha, né, é o fazer do professor a partir da organização, né, pedagógica que ele vai fazer, né, para ajudar a criança a chegar a esse conhecimento. Nós também temos, né, a gente está falando de criança, mas a pedagogia também trabalha com a EJA, que é um desafio muito grande também, né? É um outro sujeito, né? É uma outra possibilidade de aprendizagem. Então, nós estamos cercados de desafios muito grandes, né? Mas com boas expectativas, né? De talvez pensar as situações de aprendizagem com o momento que nós estamos vivendo. Para a gente finalizar, a gente viu como cada área foi influenciada por essas transformações geradas pela pandemia e o que isso vai exigir desses profissionais. Para a pedagogia, qual que vai ser o desafio? A gente já até pontuou aqui algumas coisas ao longo desse bate-papo, mas qual vai ser o desafio para os estudantes da licenciatura a partir desse momento e com um cenário da educação que eles vão encontrar um pouco diferente, ainda que temporário, a gente não sabe por quanto tempo, mas um cenário da educação, né, da educação bem diferente. Qual que vai ser o desafio para eles? Bom, eu penso, né, que novos aprendizados foram gerados nesse momento. Isso aí não temos dúvida, né? Nossos alunos, eles tiveram que lidar com situações inovadoras, tiveram que se adaptar, como nós professores, né, a uma nova forma de ensinar e de aprender. Muitos foram os desafios, né? Repensar o planejamento de uma aula presencial e transformá-lo de forma atrativa e motivadora para uma forma remota de aula. Organizar avaliações, seminários, oficinas e até os estágios, né, que de uma forma extremamente inovadora ocorreram de forma remota também, né? Então, eu acredito que estes desafios se transformaram também num novo item em nossos planejamentos. Nós tivemos que reaprender, né, a lidar com situações que não são comuns ao nosso cotidiano. Ao mesmo tempo em que nós, professores, aprendíamos, também ensinávamos. Nos tornamos mediadores e fomos mediados também pelos nossos alunos. Nós abrimos nossas casas e, de certa forma, nos tornamos mais íntimos, mesmo à distância. Aconselhamos, ajudamos os que apresentavam mais dificuldades, ouvimos os lamentos. Penso que, mesmo distantes, né, passamos a perceber mais uns aos outros, né? Nos humanizamos mais um pouco. E, nesse sentido, eu penso que o grande desafio está em repensarmos as nossas formas de lidar com o outro, de nos reinventarmos para tornarmos os momentos pedagógicos mais atraentes, mais motivadores para os alunos. Entendemos que é um momento provisório, mas que todas as dificuldades e facilidades encontradas foram consideradas aprendizagens significativas, possíveis de serem implantadas em outros momentos na vida como docente.
Então, não só a adaptação pedagógica, mas a forma, né, mais humanizada de lidar com as pessoas, de entender os processos de ensino e de aprendizagem, foram os desafios lançados e que tenho assim, absoluta certeza que foram assimilados pelos nossos alunos do curso de pedagogia durante esse semestre e que poderão ser aproveitados, poderão ser transformados em novas aprendizagens para lidar com todos, né? Mesmo depois dessa fase de isolamento social. Uhum. Além desses todos, né, que a Cíntia colocou, eu vejo que tanto nós, professores, né, que estamos na linha de frente aí da formação de professores, né, Uhum. que é algo que é muito desafiador, né? Você pensar, né, que você está formando, né, alunos, né, que serão professores. Então, nós temos que pensar em como ajudá-los, né, a garantir isso aí, é o papel social do professor, pensar sobre isso, a tentar não perder direitos, né, que os nossos alunos, né, que esses futuros professores continuem engajados na manutenção dos direitos de aprendizagem das crianças, né, dos alunos, porque é possível, né, que, como nós falamos de políticas educacionais para a área da tecnologia, nós sabemos que o nosso país ele é muito flexível em torno, né, dos seus entendimentos sobre políticas. Então, eu vou dar um exemplo da área que eu mais atuo e mais estudo, né, que é a educação infantil, que durante muitos anos veio caminhando para um entendimento que ainda não foi totalmente consolidado sobre a educação como um direito da criança, né, da criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Com essa situação que nós estamos vivenciando, né, essa etapa, ela passou a ser olhada, ninguém sabe muito o que fazer com essa etapa. Por quê? Ela demanda uma concepção didático-pedagógica, uma concepção de relações muito distinta das demais, mas ela precisa ser garantida. Nas instituições privadas, nós estamos acompanhando uma queda de matrículas, né, de permanência das crianças muito grande. Por quê? Porque a sociedade não consegue ver, né, o que se faz numa instituição de educação infantil, ainda não está claro para a sociedade. E nas instituições públicas, tem o inverso, né, que é o investimento em um lugar para as crianças ficarem, né, esse entendimento assim muito pobre, né, do sentido da educação. Então não está tendo essa oferta, né, a família não está trabalhando, então não precisa dessa instituição. Então a gente fica sempre nessas discussões. E os nossos alunos, eles precisam ser engajados, né, nesse pensamento da manutenção dos direitos, né, dos direitos educacionais, do fortalecimento, né, dessas políticas, né, para que não haja uma flexibilização muito grande, né. Uma questão, uma aula remota, algo nesse sentido, mas somente para constar, e não com o foco, né, principal, que é a aprendizagem das crianças. Então, e a função do professor também, né, da garantia, da manutenção, né, desse olhar, da função docente, né, desse fazer que é tão próprio, né, ainda que nós todos tenhamos, né, eu vou usar o exemplo aqui da universidade, nós todos nos apoiamos muito, né, uns nos outros, né, os professores que já tinham um pouco mais de experiência, outros, né, com menos, né, mas nós fomos consolidando um corpo, né, docente que se apoiou, mas que em algum momento, né, a partir daquilo que é tão próprio da relação professor e aluno, precisamos encontrar o caminho individual, ainda que no coletivo, né, cada um encontrou a sua maneira,
né, de estar com os seus alunos da melhor forma possível. Então, esse olhar sobre o que é ser professor, né, essa nossa função docente, ela está cada vez mais urgente de ser pensada, defendida, né, nessa nossa sociedade, né? E pensar a volta, né, é um desafio muito grande, pensar essa possível volta. Que relações são essas, né, que serão reestabelecidas, né, não é nem estabelecidas, serão reestabelecidas com todos os nossos anseios como, né, pessoas, né, e como profissionais. E a garantia da segurança, né, tudo isso vai impactar nessa volta, né? Então, são muitos desafios, né, que estão em torno de um fazer tão próprio, né? E a gente vê assim tantas coisas voltando, né? O comércio voltando, a indústria voltando, né? Mas a escola ainda está patinando, né? Em vai e volta, em protocolos, não protocolos, ainda não se sabe como será possível a volta, né? Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Que não é a vida do outro, né? É a nossa vida também, mas é a vida do outro, a vida de todas essas crianças, né? E pensar o quanto a escola, né? Esse lugar que para o professor é tão caro, né? O quanto a escola movimenta uma sociedade, né? Porque muitas situações estão sendo pensadas, né, juntamente a partir do pensamento, né, da reestruturação de uma volta à escola. É um ciclo, né, em torno de um fazer, né, que, para nós, né, precisa ser cada vez mais enfatizado como um elemento fundamental para a sociedade. Eu queria muito agradecer a participação de vocês com essa contribuição para a gente falar dessa área que é tão nobre e tão importante para a gente. Agradeço também poder participar dessa conversa, né? Fiquei muito feliz. Aí eu também. Fiquei bastante, assim, ao mesmo tempo que é um desafio, né? Porque nós não estamos acostumados, né, com essas questões, poder compartilhar, né, essa experiência que nós estamos vivendo, única, né? Porque até então eu nunca tinha vivenciado, né, nada nem parecido, né? Porque a nossa formação é essa, né? Do olho no olho, de muita proximidade, né? De conversar com o aluno, às vezes de ouvir, né, um questionamento na porta da sala de aula e você já conseguir interpretar um pouquinho como andam as emoções e sentimentos ali. Então, nós somos esse sujeito, né, muito da relação física, presencial, né, e precisa ser porque nós estamos, né, com crianças muito pequenas. Então, essa foi uma novidade, né, mas uma novidade boa porque podemos tirar proveito, né, de toda a aprendizagem. E isso serve para a gente como exemplo e para levar, né, para todos os nossos alunos que a gente precisa não se adequar a tudo, né, mas tentar, né, pensar em tirar o melhor, né, de cada situação. E mais uma coisinha só para... Desculpa, Andresa. Ajudar os nossos alunos a pensarem assim, que da maneira que for, né, a gente precisa sempre pensar em levar para o outro aquilo que é de direito à educação. Né? Tem direito a esse conhecimento. Né? Ninguém pode ficar né, pelo caminho. Né? Esse abismo que você muito colocou, né, entre as instituições públicas e as instituições privadas já é um abismo social, né, natural, né, naturalizado, né, nem natural, é naturalizado no nosso país, mas faz parte do nosso processo de formação tentar minimizar,
né, Uhum. esse abismo, né, e buscar condições para tal. Uhum. Isso. E é interessante também esse compartilhamento que aconteceu na nossa conversa, porque tanto eu quanto Sandra temos muitos anos de magistério, né? Eu tenho quase 35 anos atuando na educação. E nunca passamos por um momento tão assim inusitado como este, né? De nós ficarmos tanto tempo afastados de uma sala de aula. Uhum. E, como Sandra falou, nós lidamos com o físico, né? Lidamos com o abraço, lidamos com o afago àquela criança, e isso tudo não está sendo possível nesse momento. Então, isso nos tira até de uma zona de acomodação, que estava tudo dando certo da forma como sempre deu na área da educação. E fomos pegos, né, por uma situação que tivemos que nos adaptar rapidamente a uma nova forma de trabalho, né? Então, há certas situações na história, né, que nos fazem sair da zona de conforto. E essa situação histórica, né, que isso vai entrar para a história, né, e nos fez rever, né, a nossa forma de lidar com o ensino, não que seja a forma totalmente adequada para lidarmos com crianças da educação infantil do primeiro segmento, mas nos fez repensar um pouco a educação. E, com certeza, né, voltaremos tendo que planejar situações diferentes em função de tudo que vivemos até o momento, até o fim do nosso isolamento. Então, também é uma forma de nós buscarmos, né, e pesquisarmos mais sobre novas formas de educar. Educar no sentido de ensinar. A gente fica aqui com mais um Mundo Pós-Pandemia, mas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir os novos vídeos.